Boa noite a todos, mais uma vez, graça e paz. Eu quero convidá-los nessa noite para o nosso estudo, a abrir novamente o Salmo de número 116, Salmo que nós já começamos a expor na última semana. Hoje nós vamos para a segunda parte. Vamos abrir aí no Salmo 116. Hoje nós vamos dedicar apenas uma pequena porção do Salmo, mas eu quero ler o Salmo todo novamente, para relembrar também um pouco daquilo que nós já falamos na primeira semana. Diz assim o texto: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos falar com Deus em oração e depois nós vamos então expor aqui a parte que nos toca no dia de hoje. Amado Deus, louvado é o teu nome. Graças te damos, ó Pai, pela bênção do dia que o Senhor nos concedeu de vida, pela provisão do Senhor, pela tua misericórdia que se renovou nesta manhã, pela tua fidelidade que tem nos acompanhado até aqui. Graças te damos, Pai, pelo dia de trabalho, pelas realizações, ó Deus querido, por tudo que o Senhor já nos permitiu experimentar, e também pelo privilégio de mais uma vez virmos à casa do Senhor para estudarmos a tua palavra, que é bendita eternamente. Fala conosco nesta noite, abra, ó Deus, nosso entendimento, dá-nos boa compreensão e dá-nos também uma disposição para obedecer a tua palavra, ó Deus, segundo a tua vontade. Ministra a cada um de nós, e que nesse tempo, tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que nos acompanham do seu lar, que o Senhor possa, ó Deus, falar profundamente ao coração e à mente de cada um. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o Salmo, como nós já começamos a expor na última semana, é um Salmo de ações de graça. Apesar de nós não termos a definição aqui do autor, os comentaristas, boa parte pelo menos aponta que se trata de um salmo de Davi, mas o importante do salmo, e nós já falamos na última semana, é sobre essa declaração inicial, quando o salmista expressa que ele ama o Senhor e ele descreve algumas das razões do porquê ele ama o Senhor. E como nós enfatizamos, ele ama o Senhor porque o Senhor o ouve, porque o Senhor ouviu a sua oração, porque o Senhor atendeu a sua súplica, porque o Senhor inclinou o ouvido quando ele clamou por socorro. E então ele vai descrever a situação que ele se encontrava. Versos 3 ao verso de número 5, isso fica mais nítido. Depois ele volta a falar sobre isso no verso de número 8, quando ele descreve o tamanho da sua angústia. Ele fala que o Senhor também é bom, compassivo, justo, misericordioso, vela pelos simples, ou seja, ele expressa aqui, descreve alguns dos atributos de Deus e como esse conhecimento de Deus o leva a descansar nesse Deus, e é o que ele fala no verso 7, volta minha alma ao teu sossego, ou seja, descansar em Deus
porque Deus é bom, então não há motivo para tanta apreensão, ainda que a sua situação estivesse de fato caótica. Depois ele vai dizer que, a despeito da sua grande aflição, ele fala isso no verso de número 10, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Então, a despeito de toda a luta, ele reafirma a sua fé, dizendo, eu cria, mesmo que a situação estivesse me perturbando, mesmo que todo homem fosse mentiroso, ele estava crendo de que Deus era aquele que guardava a sua vida, e de fato já o havia livrado da morte. E diante de todo esse benefício, ele faz a pergunta que nós falamos bastante sobre ela na última semana: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele descreve então algumas das coisas que ele faria: tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor e cumprir os votos na casa do Senhor diante de todo o seu povo. São alguns dos compromissos que ele faz então ao fazer essa pergunta retórica: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu disse que esse salmo, para dividi-lo aqui de uma forma assim mais didática, 3 partes. A primeira nós já tratamos, quando o salmista expressa o seu amor ao Senhor e como que ele iria corresponder a este amor. Hoje nós vamos falar do miolo do salmo, a parte da tribulação, versos 3 ao 5, e depois citando também o verso 8, a angústia que ele enfrenta. E para esse momento eu quero trazer como título, um título que na verdade não é meu, é de uma mensagem pregada por Spurgeon, e o título é Para Almas em Agonia. Ele descreveu esse bloco do Salmo com esse título numa pregação. Essa pregação tem um número 1216. Então ele pregou esse sermão intitulado Para Almas em Agonia, baseado nesses 3 versos, versos 3, verso 4 e verso 5 deste Salmo. E a última parte, nós vamos falar, se Deus assim permitir, na próxima semana, sobre o que ele apresenta no verso 15. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. E eu gostaria de trazer aqui uma instrução sobre como o cristão deve lidar com a morte. Então, isso fica para a próxima semana, se o Senhor assim permitir. O tema de hoje, então, é este: para almas em agonia. Verso 3 a verso 5. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Ok, antes de falar mais detalhadamente dessa história que o salmista descreve de um homem que está com a alma sendo provada intensamente, eu quero chamar a atenção para 2 aspectos aqui, paralelos, mas apenas como apontamentos de observação, 2 situações que ele cita no Salmo. E, às vezes, no contexto que nós vivemos de um evangelho apresentado com muitas teologias equivocadas, ou pelo menos estranhas no meio aqui nacional, nós temos, por exemplo, uma teologia que prega que o crente não pode sofrer. O crente, se ele é fiel a Deus, ele não vai passar por tribulações, ele precisa rejeitar ou determinar uma vida de bem-estar, de sucesso. Por exemplo, algumas expressões muito comuns em alguns ambientes: eu não aceito isso e eu determino aquilo. Esse é um tipo de fala que muitas vezes reflete uma crença que aquele que serve a Deus, ele não pode passar por certas aflições. É como que Deus tem a obrigação de me livrar de tudo isso, e isso está fora da realidade do que a Escritura ensina, e hoje nós vamos ver isso exatamente nesse bloco que vamos estudar. Uma outra coisa que também, como apontamento aqui, que é preciso notar, é a ideia de barganha. Em muitos ambientes cristãos, existe o conceito de fazer votos, como que eu vou fazer um voto, seja financeiro, seja de compromisso de frequentar determinado número de reuniões, e obrigatoriamente a minha situação tem que mudar. Deus tem que responder. Eu fiz um compromisso, Deus vai responder positivamente. E muitos são desafiados, inclusive, a isso. Faça um voto com Deus, faça um compromisso, faça um desafio. Deus vai mudar a situação. E é uma outra abordagem equivocada. Quando o salmista, por exemplo, diz
Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E na sequência ele responde: eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos. E aí alguns vão usar essa expressão como, está vendo, ele fez um voto, por isso Deus livrou, agora ele está cumprindo o voto. Não é esta a ideia. Cumprir o voto tem a ver com a ideia, a realidade de que ele estava de fato passando por aflições. Ele fez compromissos com o Senhor, não simplesmente para que Deus o livrasse daquilo, porque no conceito de aliança, todos aqueles ali, servos do Senhor, entendiam que muitas das aflições que Israel passavam estavam decorrentes da desobediência ao pacto, e não necessariamente como uma situação totalmente estranha, inconcebível para alguém que temesse a Deus, e por isso eu faço um voto e Deus muda. Como se fosse uma atitude de não conformismo com o sofrimento, e eu faço um voto a Deus e Deus muda de ideia. É quase que, colocando numa linguagem bem simplória, como que se fazendo barganha com Deus. Senhor, estou passando por uma luta, mas eu não aceito essa luta, então faço um voto. Eu vou fazer isso, 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 e aí o Senhor muda a luta. O Senhor tira aquela luta, o Senhor me abençoa. Estou numa situação de, como um exemplo, estou desempregado. Senhor, eu vou fazer um voto ao Senhor que eu vou dar um X de oferta, ou vou dar o meu primeiro salário, e aí o Senhor vai abrir uma porta de emprego, como que estamos negociando com Deus o emprego. Esse tipo de coisa é comum em alguns ambientes, mas não tem sustentação na Escritura. Não tem. Deus não é um Deus que é manipulável de acordo com a nossa demanda e a nossa necessidade. Por exemplo, a Escritura diz em Romanos, quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído. Se tudo que temos vem de Deus, como então eu posso oferecer alguma coisa para Deus, como se não tivesse partido dele, para exigir então que ele me dê alguma coisa em troca? O próprio conceito de que tudo que temos vem dele, já anula essa possibilidade de negociar com Deus como se ele precisasse daquilo que eu estou oferecendo. Deus é Deus, Ele é soberano e Ele é suficiente, e Ele não carece das nossas coisas, como se eu fizer algum voto nesse sentido, obrigatoriamente Deus vai se inclinar a responder toda a minha demanda. Então é preciso entender isso. Quando Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, fala sobre esse versículo 35 lá, tudo vem dele, por meio dele, então quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído, ele está fazendo menção a um texto que aparece no livro de Jó, capítulo 41, e é Deus que está falando com Jó, de que Deus, ele não poderia ser comprado, porque todas as coisas que o homem tem, vêm na mão de Deus. Ele criou os céus e a terra, todos os animais, foi Deus que fez. Então como que eu posso oferecer alguma coisa para Deus, como se ele dependesse dela, para então ele me abençoar? Então, estou abrindo um parênteses aqui breve sobre esses dois aspectos, para que a gente não venha confundir que o sofrimento seja algo estranho à vida do crente, ou que não concordar com o sofrimento, determinar uma mudança de situação, ou fazer alguma barganha com Deus, mudaria obrigatoriamente o cenário. Precisamos entender qual é a realidade do nosso sofrimento, e outra coisa, como que essas dificuldades, tribulações, provações, mostram também o amor, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Como que Deus nos ensina em meio às tribulações da vida. Como que Ele manifesta bondade, graça e misericórdia no meio da aflição. E não somente como uma maneira de punir alguém, mas como que Deus trata conosco, nos atrai para Ele. E como que isso faz parte da nossa experiência e nós não estamos imunes. Só para fazer uma breve citação do sermão de Spurgeon, eu li o sermão, pelo menos boa parte dele, e ele fala o seguinte: olha, as tribulações da vida, o fato de sermos crentes, melhor dito, o fato de sermos crentes não nos coloca imunes às tribulações da vida, mas o fato de sermos crentes certamente nos dá a segurança de que nós temos um Deus que nos assiste em meio às tribulações da vida. Deus não promete nos livrar de todas elas, mas certamente Ele nos dá uma graça suficiente para passar por todas elas. Muda totalmente o cenário. Passamos por tribulações, mas sabemos que há uma graça suficiente que nos ajuda a enfrentar tudo isso. Ok, feito toda essa abordagem inicial, voltemos então ao foco, ao objetivo do estudo dessa noite, que vai concentrar basicamente nos versos 3 a 5, e depois também no verso de número 8,
ainda que eu vou citar aqui uma coisa ou outra dentro do próprio Salmo. Voltando para o verso 3, o salmista então começa a descrever, nós já vimos no verso 1 ele declarando que amava o Senhor, porque o Senhor havia escutado a sua oração e o seu clamor e a sua súplica, mas agora ele descreve por que ele havia clamado, e o verso 3 vem: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Muito bem, a primeira coisa que é importante notar é onde o salmista estava. Onde o salmista estava. O verso então de número 3 nos mostra a condição que ele se encontrava. Ele se encontrava em grande aflição, laços de morte. Talvez uma enfermidade que naquele contexto poderia ser incurável. Talvez apenas é uma questão de angústia na sua própria alma, onde não via nenhuma perspectiva de mudança do quadro, não via nenhuma possibilidade de mudar a situação. Ele agrava quando ele diz: e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu não sei se alguém aqui já passou pela experiência de quase morte, uma enfermidade terrível, quase que talvez desenganado pelos médicos. Eu passei por uma situação dessa muitos anos atrás, de enfermidade mais séria. Não lembro em muitos detalhes pelo fato de ser ainda criança naquela ocasião. Mas, vez por outra, ouvimos alguém dizer: eu estive quase à morte e tive uma experiência tal. Bom, verdade ou não, vamos discutir isso ou não, é outra história. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, essa ideia de angústia do inferno, em um contexto em que ele acaba de declarar que laços de morte o haviam cercado, é pensar como que você e eu enfrentamos a morte. Nós vamos falar disso mais depois, na próxima semana. Mas o pavor do momento, algumas possibilidades surgem à mente. Uma delas é: não tenho tempo de fazer mais nada. Não tenho mais tempo. A expectativa de uma vida longa já se foi. Laços de morte me cercaram. Uma pessoa que está à beira da morte, ela não está planejando muito, naturalmente, a respeito do que eu vou fazer ano que vem. O diagnóstico já foi terrível. Você tem 3 meses de vida. Como que alguém com um diagnóstico de 3 meses, vou planejar minhas férias daqui a 5 anos, vou lá na agência de turismo comprar um pacote de viagem, financiar em 24 vezes, porque afinal de contas daqui a 2 anos. Essa não é mais a expectativa de alguém que teve um diagnóstico com 3 meses de vida. A outra situação possível é frustração, que é muito comum em alguém que está enfermo à beira da morte. Aquela angústia de: o que eu não fiz, eu não tenho mais tempo de fazer. E não somente isso, quantas coisas eu tenho que lamentar porque eu fiz errado ao longo da minha vida. É uma outra situação muito possível dessa angústia profunda que estava cercando ali o seu coração e esses laços de morte que o cercavam. Mas há uma outra coisa muito comum, é o medo. Para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que não têm esperança ou segurança da salvação, da vida eterna, o medo da morte, a insegurança do que o espera. Eu sei que eu estou morrendo, para onde eu vou? Eu tenho certeza que eu vou para o céu? Eu tenho certeza que eu vou para um lugar melhor? Ou eu estou com medo do que vai acontecer daqui para frente? Então são pelo menos 3 possibilidades que cercam alguém que está vivendo esse momento de grande tensão à beira da morte. E o salmista, então, ele vai mostrar aqui de forma muito clara onde ele estava. A situação dele era extremamente complexa, extremamente difícil. Nós não sabemos pormenores da sua vida, mas se você observar o verso 8, depois que passou tudo, porque aqui no verso 3 a ideia é: estou passando, o verso 8 já havia passado, e no verso 8 ele diz: pois livraste da morte a minha alma. A situação agora mudou. Ele já havia saído daquela aflição profunda, então agora ele está falando como algo passado: o Senhor já me livrou da morte. Mas ele diz mais: das lágrimas os meus olhos. Então não é alguém que está esperando a data de partir, mas tranquilo. Na verdade, há um sofrimento intenso acontecendo aqui, e o Senhor também o livrou das lágrimas dos olhos, mas também livrou da queda dos seus pés. A possibilidade de desviar, de alguém que no meio do desespero abandona a sua esperança, abandona a sua fé.
que no meio do desespero já não encontra mais segurança no Senhor e pode então se aventurar em outros caminhos, ou daqueles que talvez, mesmo que não venham a morrer imediatamente, mas por causa da aflição, abandonam a fé e procuram caminhos então pecaminosos, de rebelião, porque se desesperam. São possibilidades que acontecem aqui com o salmista. Mas onde ele esteve cercado de angústias do inferno. A ideia é de que é algo muito mais sério, muito mais profundo, muito mais doloroso do que apenas as dificuldades comuns do dia a dia. Todos nós, sem nenhuma distinção aqui, enfrentamos dias bons e dias maus. Isso é fato. Todos nós temos dias difíceis. Dias que você levanta e a primeira pessoa que você vê no espelho é você mesmo e você fala, Deus me livre. Você já assusta com a sua própria aparência. Vou ter que me aguentar hoje. Todos nós enfrentamos algum momento de crise, onde nada parece belo ao redor. Mas aqui o que ele fala é algo, parece que é muito mais intenso. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. A consequência disso, ele fala na sequência, é caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. A ideia então ele não só está passando, mas ele caiu num estado emocional tão profundo de tristeza, de abatimento, que ele diz, caí em tribulação e tristeza. Esse é o momento. Não sei se você se identifica com o salmista hoje. Se o dia de hoje está sendo tão difícil, que você olha, mesmo que não tenha um diagnóstico clínico aí, médico, de que sua vida está por um fio, talvez são coisas menos graves do que isso, mas você olha para a tua vida e diz, não estou vendo alegria nenhuma, não estou vendo satisfação nenhuma, parece que nada tem sentido, não tenho expectativa com respeito ao futuro, a vida está toda estranha, parece que tudo é só nuvens escuras, não há um facho de luz. Mas o salmista está dizendo, naquele momento profundo de grande tristeza, ele toma uma atitude. Esse é um ponto importante, e eu diria que é o ponto que faz toda a diferença entre aquele que teme o Senhor e aquele que não teme. A diferença entre o que teme o Senhor e o que não teme, olhando para esse contexto do Salmo, não é não passar por tribulação, não é não passar por luta, mas é onde buscar o auxílio. A diferença não é porque aquele que teme o Senhor vai estar imune a esses sofrimentos dos pobres mortais. Não, nós também passaremos por isso. E de fato passamos muitas vezes. Mas o que ele diz é, no verso de número 4, o que ele fez? E isso muda totalmente a situação. Então, invoquei o nome do Senhor. E ele ainda descreve o que ele clamou, como que ele invocou. E a oração ela é simples, objetiva e direta. Ó Senhor, livra a minha alma. Talvez o aperto era tamanho que ele não gasta um salmo inteiro, como o Salmo 119, fazendo a sua oração. A coisa é urgente, a situação é caótica, talvez lhe faltasse forças para fazer uma oração mais longa, talvez lhe faltasse inclusive o ânimo para fazer uma oração mais longa, talvez a situação era tão desesperadora que ele só grita, Senhor, livra a minha alma, acabou a oração. É interessante observar porque não é errado, pelo contrário, quem dera se todos nós orássemos e orássemos muito. A Escritura diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Quem dera se todos nós tivéssemos uma dinâmica, uma disciplina, e eu uso disciplina de forma intencional, oração como disciplina, e não oração como dom. Ah, fulano tem um dom da oração, ora tanto. Eu não creio que há dom de oração, porque oração é uma ordem. O Senhor diz que nós devemos orar. Para mim, a oração tem a ver muito mais com disciplina. Alguém que aprendeu a orar. Colocando para um exemplo bem corriqueiro. Se você tenta fazer uma caminhada de 1 quilômetro, e você nunca caminhou na sua vida, nunca teve essa prática, essa disciplina de fazer o exercício, de caminhar regularmente, começar o primeiro dia da sua caminhada, 1 quilômetro, vai parecer longe demais. Uma caminhada pesada demais, mas com o passar do tempo, você tendo disciplina e acostumando a caminhar 1 quilômetro por dia, daqui a pouco vai ser 3 quilômetros,
e daqui a pouco vai ser 5 quilômetros, e depois você vai se aventurar a escrever na maratona ali, ou na meia maratona e correr a volta da Pampulha, porque já não é pesado mais andar 1 quilômetro. Disciplina. As coisas não começam de uma única vez. Eu nunca corri na minha vida, eu vou me inscrever para uma maratona. Não vai dar certo, não vai funcionar. Não adianta eu comprar a melhor roupa para a maratona, o melhor tênis para a maratona, estar todo equipado para o dia da maratona, tirar foto no começo da maratona, eu não vou conseguir fazer a maratona. Eu não estou acostumado a correr. Oração é disciplina. Então não adianta somente pregações sobre oração, estudo bíblico sobre oração, dinâmica sobre oração, boletins de oração, se você não começar a orar. Comece a orar. Comece a gastar tempo orando. Hoje ora um pouquinho, amanhã ora mais, depois isso é uma disciplina na sua vida, e você vai orar com alegria, com prazer, porque é bom estar na presença do Senhor. Mas há momentos que mesmo que você tenha uma grande disciplina de oração, a oração ela é rápida. A oração ela é rápida. Eu ouvi uma fala de um pastor alguns anos atrás, que ele disse que foi questionado, ou que certo pregador foi questionado, porque em um trabalho, em uma praça pública, ele havia orado de forma muito rápida, muito objetiva. Ele havia pregado o sermão e havia orado rapidamente: Senhor, salva aqueles que tu queres, ou alguma coisa do tipo, uma oração muito objetiva, muito rápida. E alguém então o questionou: pastor, mas que absurdo, o senhor falou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, depois você ora tão pouquinho assim, a oração tem que ser longa. E aquele pastor então responde para aquele homem que lhe perguntava isso: olha, a verdade é que quando você tem uma longa comunhão em privado, você pode falar poucas palavras em público, ele te conhece. Ele já passava horas, me parece que é Lutero, dizem que Lutero, quando passava por grandes tribulações, ele orava 2 horas por dia, e quando a coisa estava mais apertada ainda, ele orava 4, e alguém questiona: mas como você pode fazer isso? Você tinha que correr para resolver, porque tem muito mais tarefas. E ele falou: se eu tenho muito mais tarefa, eu tenho que orar mais, eu preciso depender mais. Oração, disciplina. Mas aqui a oração é curta, mas essa oração curta não reflete aqui um homem que não orava, ou um homem que estava tão preocupado com sua própria tribulação, que por isso que a oração parece que foi displicente. Eu creio que é totalmente o contrário. Aqui é de fato uma oração simples e objetiva de alguém que tinha comunhão com Deus e que já gastava muito tempo em oração. E agora, como que num grito de socorro, ele apenas expressa isso: ó Senhor, livra a minha alma. Mas ele conhece o Senhor. Por que eu posso e quero afirmar isso e não apenas supor? Ele conhecia o Senhor, e por isso ele ora, e por isso ele clama por socorro, e por isso faz toda a diferença, não o passar ou não passar pela tribulação, mas buscar o socorro no lugar certo na hora da tribulação. E aqui vem a terceira questão, dentro dessa abordagem breve, o que aparece no verso de número 5. Então nós já vimos aqui onde ele estava, o que ele fez, mas agora o que ele aprende no meio de tudo isso? E aí no verso 5 ele disse: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Verso 6, para complementar: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Eu não sei como você ora, eu não sei como que é a tua disciplina de oração, a sua prática de oração, mas é comum que a oração de alguns seja muito mais parecida com uma lista de supermercado do que de fato uma oração. É aquela oração do tipo, aquele que chega para o seu: Senhor, olha, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, e a lista vai seguindo. E quando termina o final da lista, torcer para que tenha saldo no cartão. Amém, Senhor, acabou a oração. É aquela oração só de pedir, pedir e pedir. Tem outros que talvez a oração ela seja mais aquele momento de lembrar, ou talvez, outro dia me parece que foi o reverendo Edson, ouvi uma palavra dele que me chamou a atenção, que Deus não precisa ser lembrado do que Ele mesmo falou na Escritura na hora da oração. Porque parece que alguns somente recitam um monte de textos, como Deus, estou lembrando, Senhor, está escrito, hein? Então agora resolve aí. Na verdade, Deus, Ele sabe que tudo que Ele falou, Ele é Deus.
Mas não há nada de errado em citar um texto bíblico, contudo, a oração não se limita a recitar e lembrar a Deus textos bíblicos. Podemos orar um salmo inteiro, podemos orar e citar porções da Escritura. Recomendo vocês fazerem uma avaliação das orações, por exemplo, de Paulo. Nas cartas que ele escreve, tem várias orações, e em todas elas tem alguma menção de alguma ideia extraída daquilo que o Antigo Testamento fala a respeito de Deus. Não é por acaso que ele cita algumas coisas, como o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, o Deus que nos redimiu, o Deus que nos salvou, o Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Isso tudo é porque ele tem um conhecimento histórico do Deus que já fez tantas coisas. Mas é importante notar que a oração, ela também envolve um certo grau de intimidade, de conhecimento. E neste salmo eu quero destacar algumas coisas. Eu fiz algumas notas aqui. Por exemplo, ele diz no verso 5, dentro desse aspecto do que aprendeu e do que nós podemos aprender a respeito do Senhor em meio a todas as tribulações da vida, e nessa hora que nós invocamos o Senhor, ele diz no verso 5, uma característica aqui: Deus é compassivo. Compassivo e justo é o Senhor. Será que nas nossas orações nós levamos em consideração que Deus é o Deus compassivo? Você entende o que é a compaixão de Deus? Já experimentou isso na sua vida? Deus teve compaixão de mim naquele dia. Se não fosse o Senhor, e você, sabendo isso por experiência própria, você pode falar: o Senhor tem sido compassivo comigo. Não somente o conhecimento teológico desses atributos de Deus. Então, vou pegar lá um livro de teologia sistemática, um livro de teologia bíblica, e vou começar, um atributo de Deus. Deus aqui, ele é compassivo. Compassividade de Deus significa isso e isso. Tudo bom, é verdade aquilo. Mas e na prática? Deus tem sido compassivo com você? Outra coisa que o salmista fala: Deus é justo. Mas é muito interessante pensar em justiça, porque o contexto dele é de sofrimento, de angústias, à beira-morte, angústias do inferno que estava apoderando dele, e ele fala: Deus é justo. Será que nós vemos justiça de Deus no nosso aperto? No meio da nossa tribulação? Não justiça no sentido de que: Senhor, eu estou sendo injustiçado, faça justiça, pune fulano. Senhor, olha o que fulano está falando de mim. Mas justiça na minha própria vivência, em meio às minhas tribulações, e poder falar: Deus está sendo justo. Lembra de Jó? No meio de todo o sofrimento de Jó, toda a luta que Jó havia passado, e de repente a mulher de Jó fala: você ainda está sendo fiel, íntegro, amaldiçoa o seu Deus e morre. No meio de todo o sofrimento, de toda a tribulação, ele diz: tenho recebido a bondade de Deus, agora eu não vou receber o mal, nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu culpa a Deus. Jó foi um homem justo, mas ele não discutiu sobre Deus estar sendo justo com ele no meio da tribulação dele. Depois vai ser uma série de situações acontecendo na história de Jó. Os amigos de Jó chegam para consolar a Jó, falam muita coisa a respeito de Jó, um juízo que não é apropriado, que não é correto. Ao final do livro, capítulo 42, Deus chama a atenção dos amigos de Jó, e essa semana eu estava lendo o texto e me chamou muita atenção. O pastor Edson tinha colocado no pão matutino, um dos dias da semana, o texto de Jó 42, e eu fui fazer a minha devocional usando aquele texto ali, e ali, quando Deus repreende os amigos de Jó, o texto diz, Deus falando àqueles amigos: peça a Jó para orar por vocês, porque senão a minha ira vai acender contra vocês, porque vocês não falaram o que era justo a meu respeito, vocês não foram corretos. Jó 42, deixa-me abrir aqui para não citar de forma equivocada. Jó 42, versículo 7, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Na verdade, eles falaram muita coisa, foi contra Jó,
Mas Deus está tomando as dores de Jó e está dizendo: vocês não falaram coisas retas a meu respeito. Peça a Jó para orar para vocês. E Jó então vai orar pelos amigos. Enquanto Jó ora pelos amigos, Deus muda a sorte de Jó e a história termina de forma maravilhosa, e todo aquele desespero passa, a miséria passa, e Deus restaura os bens de Jó, a saúde de Jó e a família de Jó. Mas Deus está dizendo para aqueles homens: vocês não falaram coisas retas a meu respeito, como o meu servo Jó. Deus é justo, Deus é justo. No meio de tudo que aconteceu, sim, Deus é justo. Deus continua sendo justo. Então aqui nós aprendemos, juntamente com o salmista, alguns aspectos aqui, dentro da teologia se diz atributos de Deus. Para conhecer o Senhor, nós podemos conhecê-lo por meio dos seus atributos. Deus é compassivo, Deus é justo, mas ele continua dizendo: o nosso Deus é misericordioso. É interessante, porque ele está dizendo que ele clamei o Senhor, eu invoquei o Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Nós ainda não temos aqui no contexto do Salmo que Deus havia mudado, mas ele já afirma: o Senhor é misericordioso. Somente no verso 8 é que ele vai dizer: o Senhor me livrou. É possível que o Salmo tenha sido escrito posterior a toda a luta? Sim, é possível, mas é interessante a ordem das coisas. Ele não diz: eu clamei, Deus mudou tudo e agora eu aprendi que ele é misericordioso porque ele já me livrou. É como que as coisas ainda estão acontecendo e ele está reafirmando esses atributos. Deus é compassivo, Deus é justo, Deus é misericordioso. Mas ele fala ainda no verso 6: o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. O Senhor não somente é compassivo, justo, misericordioso, mas ele vela. A ideia, como ele falou no início, no primeiro verso, que Deus ouve e que Deus inclinou para os seus ouvidos para ouvir a sua oração. Agora ele está falando que Deus é aquele que vela. Ele não somente ouve, mas ele está atento, observando tudo o que está acontecendo com o salmista. Deus é um Deus compassivo e justo, um Deus que é misericordioso e que está conosco nos dias bons, e nós percebemos: Deus tem me guardado, meu dia está maravilhoso. Mas no dia quando tudo vai mal, ele também está ali, ele também está velando por nós no meio de toda a angústia, e é isso que o salmista está descrevendo. Mas ele diz mais ainda, ele fala que Deus é um compassivo. Depois no verso de número 7, ele diz: pois o Senhor tem sido generoso. Deus é compassivo, ele é justo, é misericordioso, ele vela e ele é generoso. Generoso. Ele não dá somente o que você precisa, não é de maneira muito regrada. Deus é um Deus generoso, ele é abundante, ele é um Deus que supre abundantemente, muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu eterno poder. Deus é um Deus generoso, ele é generoso conosco. Mas outra coisa que ele fala no início do verso 8: pois livraste. Deus também livra. Ele não somente se compadece como aquele que olha e sente lástima e pena por alguém que sofre, diz: tadinho, como está sofrendo, ô dó, e vira as costas e vai embora. Mas ele é aquele que olha, se compadece, estende misericórdia, livra, ele vela, porque ele é generoso e porque ele então pode tirar daquela situação e mudar a sorte. E o salmista está declarando tudo isso a respeito do Senhor. O que é que nós vemos então até aqui? Nós vemos que as tribulações podem acontecer com você também. Talvez você veio aqui hoje já atribulado: não, o que eu mais queria era uma palavra de esperança, que a minha tribulação vai mudar e Deus vai mudar a minha sorte. Amém, é possível, Deus é o Deus que muda a nossa sorte. Mas ele não disse que ele não vai permitir que nós passemos por tribulações. Então é possível passarmos por tribulações. Então acabou a minha esperança? De maneira alguma. Exatamente porque nós passamos por tribulações que nós devemos invocar alguém que pode nos livrar. Então faça como o salmista: quando eu caí em tribulação e tristeza, invoquei o nome do Senhor. E o que aprendemos no meio de tudo isso? Por causa dos seus atributos, da sua grandeza, da sua bondade, da sua compaixão, da sua justiça, da sua misericórdia, do seu amor, um Deus que vela, um Deus que é generoso e um Deus que livra, ele é poderoso para mudar toda a nossa sorte. Feito tudo isso, tendo entendido tudo isso, o que nos resta para a gente concluir essa breve exposição de hoje? O que nos resta?
descansar. Descansar. Observe comigo o verso de número 7, a primeira parte. Volta, minha alma, ao teu sossego. Eu quero mudar essa palavra sossego aqui para ficar muito claro o que eu quero apresentar. Volta, minha alma, para o seu descanso. Descanso. A palavra descanso, ela aparece várias vezes na Escritura. Por favor, abra o texto. Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo de número 33. Nós temos nesse contexto do capítulo 33, quando Moisés intercede ao Senhor para que Deus pudesse conduzi-lo pelo caminho, para conduzir aquele povo, para levar aquele povo até entrar na terra prometida. E então o texto nos diz, para resumir aqui, verso 14 ao verso 16. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Quando o Senhor fala para Moisés que ele iria conduzir um povo e que aquele povo chegaria até o destino, Moisés diz: olha, Senhor, o Senhor tem que estar conosco, tua presença tem que ir conosco. Se a tua presença não vai conosco, então não me faça sair daqui. Para Moisés, a questão de grande relevância não era só chegar na terra, mas era com quem ele chegaria na terra. Chegar na terra do descanso sem ter a presença do Deus que faz descansar, seria só chegar em outra terra, não faria nenhuma diferença. E ele disse: Senhor, se a tua presença não vai, não me peça para ir. Mais importante do que chegar, é chegar com o Senhor lá. E é isso que ele clama. E ele ainda diz mais: que diferença que tem do teu povo com todos os outros? Não é que o Senhor anda com o teu povo? Os demais não têm Deus, o Deus verdadeiro andando no meio deles, mas o Senhor anda no meio do teu povo. Portanto, essa é a distinção. Somos separados, somos um povo exclusivo, porque o Senhor anda no meio de nós. Então a tua presença vai me dar descanso. Observe agora um salto histórico aí, Hebreus, capítulo de número 4. Quando pensamos em Êxodo, Moisés conduz o povo, chegamos em Deuteronômio, Moisés está na fronteira com o povo, chegamos no livro de Josué, Josué entra com o povo. Então, historicamente, a promessa se cumpriu. O povo saiu do Egito, passou 40 anos pelo deserto, chegou na terra prometida, entraram na terra prometida. Conclusão que podemos chegar: entraram no descanso. Ok, Hebreus capítulo 4 nos mostra outra coisa. Chegamos no capítulo 4 de Hebreus, olhando agora versículos número 8 e versículo 9, diz assim: ora, Hebreus 4, 8 e 9, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, a tua presença irá conosco e nos dará descanso. Agora ele está dizendo: se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Entraram no descanso ou não entraram no descanso? De certa forma sim, de certa forma não. Eles entraram na Canaã, mas aquilo era só sombra. Havia uma promessa de um descanso melhor, duradouro, eterno, que ainda não se concretizou. Então aquilo tudo foi sombra de verdades e de realidades futuras que ainda iremos experimentar no Senhor. Então a terra por si só não é suficiente para nos conceder todo o descanso que nós precisamos. Mas abra comigo, por favor, no último texto, Mateus capítulo 11. Onde encontrar então descanso? Volta minha alma ao teu descanso, volta minha alma ao teu sossego. Mateus capítulo de número 11, versículo 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amados, o único que pode nos dar verdadeiro descanso é o Senhor Jesus. Não há descanso verdadeiro e duradouro fora de Cristo. Saúde pode ser um refrigério, o bem-estar financeiro pode ser um refrigério, uma promoção pode ser um refrigério, o bem-estar de um tempo sem tantas tribulações pode ser um bom refrigério, mas tudo isso é passageiro. O verdadeiro descanso, somente Cristo pode oferecer. O verdadeiro descanso não é somente um descanso das fadigas, do ponto de vista das lutas da vida, das lutas comuns, mas o verdadeiro descanso tem a ver com descansar a alma, com descansar com a convicção de uma esperança eterna, descansar nos braços daquele que verdadeiramente pode nos dar refrigério e descanso. Jesus, ele convida os cansados e sobrecarregados para vir até ele, para encontrar alívio nele. Às vezes nós buscamos alívio em coisas que não podem nos dar alívio, ainda que materialmente ou emocionalmente possa trazer algum refrigério, mas em última instância não é verdadeiro alívio. Mas aqui ele está convidando: vinde a mim os cansados. Frase comum para alguns é: eu preciso esperar essas coisas melhorarem, depois eu vou buscar o Senhor, eu estou muito agitado, eu estou muito atribulado agora. Esse é o melhor momento para você buscar o Senhor. É nesse momento que ele está convidando: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É ele que nos descansa. Nós não somos desafiados a descansar primeiro para depois buscá-lo, mas é em meio às nossas tribulações, fadigas e canseiras que nós somos convidados a vir a Cristo para encontrar nele descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei. Essas coisas não são automáticas, exigem um aprendizado, uma educação por meio da graça de Deus. Tito capítulo 2, verso 11, fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, verso de número 12, para que, renegada a impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. A mesma graça que nos alcança para nos salvar, nos alcança de maneira também pedagógica, educadora. Essa graça nos educa para viver uma vida agora com piedade, com paz diante do Senhor. Vinde a mim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Talvez muitos aqui, depois de um dia inteiro de trabalho, não vê a hora de chegar em casa, encontrar sua cama e uma boa noite de sono, um banho quente, quem sabe, e um bom descanso. Amanhã a fadiga começa tudo de novo. Tudo de novo. Mas em Cristo há um convite para um descanso permanente. Vinde a mim, achareis descanso para a vossa alma. O que nós aprendemos aqui nessa noite, para concluir? Para uma alma que está em agonia, fazendo uso do título do sermão de Spurgeon, nós podemos olhar a história de um salmista, a nossa história, a história de tantos servos e servas de Deus no passado, que sofreram, que passaram por tribulações, angústias profundas, laços de morte cercaram, caíram em tristeza e angústia, invocaram o Senhor ouviu, o Senhor livrou, e diante desse livramento tão precioso, nós devemos então voltar ao descanso. Volta ao descanso. Como você está? Está cansado? Descansa no Senhor. Está descansado? Louve ao Senhor pelo descanso e não se desespere na hora que vê a frustração, a fadiga e a canseira, porque virão. Faz parte de um mundo caído passarmos por tribulações, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor, eu venci o mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça encontrar em Cristo o verdadeiro descanso para a nossa alma. Vamos orar ao Senhor? Depois nós vamos abrir espaço para alguma participação, caso os irmãos queiram. Oremos. Amado Deus, obrigado. Muito obrigado por esse tempo, quando mais uma vez nós temos a oportunidade de nos debruçar sobre uma pequena porção da Tua Palavra e perceber, ó Pai, que nós somos muitas vezes acometidos de lutas, temores, como disse o apóstolo Paulo, lutas por fora, temores por dentro, angústias do inferno se apoderam de nós, como diz o salmista. Contudo, ó Pai, temos um convite para encontrar descanso em Cristo. Temos, ó Deus, a esperança e a promessa
de que o Senhor é aquele que nos dá alívio. Ah, Senhor, faça com que nossa alma volte ao seu descanso, ao seu sossego no Senhor. Que possamos invocar o Senhor nos dias difíceis, nos dias maus, clamar por socorro, porque Tu és o Deus justo, compassivo, generoso, o Deus que livra, o Deus que vela pelos simples. Tenha misericórdia de cada um de nós e que o Senhor nos renove na esperança e na segurança em Ti mesmo, a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém.